Salve, salve galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal, desta vez com as últimas notícias do nosso Mengão. E com a vitória do Nova Iguaçu em cima do Vasco, definida a grande final do Campeonato Carioca 2024, isso mesmo. O Flamengo irá jogar contra o Nova Iguaçu duas partidas para saber quem será campeão estadual. O Vasco mais uma vez decepcionando seu torcedor que esperava pelo menos avançar para enfrentar o Flamengo na final, né? Seria dois bons jogos. Imagine só aí, Vasco e Flamengo disputando a final do Campeonato Carioca. Seria até melhor para o futebol do Rio de Janeiro, né? Ia mexer com as duas torcidas apaixonadas aí do estado do Rio de Janeiro. Só que mais uma vez, né, o torcedor vascaíno se decepciona com uma atuação horrível do Vasco da Gama, né? O Vasco, apesar de ter tido algumas oportunidades para balançar as redes, não foi efetivo, não conseguiu fazer os gols que precisava, já que o Nova Iguaçu precisava apenas de um empate e mesmo assim venceu e avançou para a grande final. E os jogadores do Flamengo, né, os uruguaios, Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Varela viajaram para os amistosos da sua seleção. Todos nós sabemos que os quatro são uruguaios, quatro jogadores aí que são praticamente titulares. Matias Vinha ainda não é titular, porque Ayrton Lucas está numa fase excepcional e para tirar ele do time será um pouco complicado. Mas aos poucos, o lateral esquerdo titular da seleção uruguaia vai ter mais oportunidades e quem sabe, se ele jogar bem, se ele se destacar, ganha aí a titularidade e ficará com quatro uruguaios aí sendo titular do nosso Mengão. As semifinais do Campeonato Carioca encerraram neste final de semana. Com o Flamengo e Nova Iguaçu classificados para a decisão, agora o torneio estadual será paralisado devido à data FIFA. Com isso, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha viajaram para a apresentação à sua seleção uruguaia. Por meio de publicação nas redes sociais neste domingo, Arrascaeta compartilhou foto acompanhado de De La Cruz, Varela e Vinha. Na ocasião, o quarteto de uruguaios estava rumo ao país de origem, já que a seleção dos atletas possui amistosos contra País Basco e Costa do Marfim, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. Além da ida de Matias Vinha, Varela e Nicolas de La Cruz e Arrascaeta aos amistosos do Uruguai, o Flamengo terá outros desfalques nos treinos durante a data FIFA. Isso porque Dorival Júnior convocou Fabrício Bruno e Ayrton Lucas para a seleção brasileira, enquanto o Chile deve confirmar a ida de Eric Pulgar. Após a data FIFA, o Flamengo tem compromisso importante para a final do Campeonato Carioca. Na ocasião, o rubro-negro enfrenta o Nova Iguaçu no último final de semana de março e no 1º de abril. A FERJ, inclusive, confirmou que o palco dos dois jogos da decisão será no Maracanã. Não teria como ser em outro estádio, né? O Maracanã, que é o estádio do Campeonato Carioca, né? Sempre que acontece jogos lá, jogos importantes, jogos com uma das equipes grandes, com certeza é motivo de alegria e sempre, na maioria das vezes, lota o Maracanã. Ontem, o Vasco conseguiu levar mais de 60 mil pessoas para jogar contra o Nova Iguaçu, né? Então, mesmo assim, não conseguiu vencer. Isso mostra que essa briga que o Vasco tem contra Flamengo e Fluminense para jogar no Maracanã nem vale a pena, pois a maior preocupação do Vasco nesse momento é melhorar o seu rendimento, melhorar o seu futebol. Brigar com o Flamengo e Fluminense não vai fazer com que a equipe do Vasco evolua. E isso só prejudica o ambiente vascaíno, que já é um dos piores aí do Rio de Janeiro, né? O Vasco não conseguir vencer uma equipe de Série D. Então, algo está errado aí. E se não mudar, de acordo aí com os jornalistas, Mauro César Pereira, Pilhado, se esse cenário continuar no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem grandes chances
de ser rebaixado para a segunda divisão. Vamos ficar de olho aí e ver como é que vai ser o desempenho. O Vasco, que já caiu 4 vezes para a Série B, caiu uma outra vez agora, já que é SAF, seria também um vexame, né, para o Vasco da Gama. Tite justifica a ausência de Gabigol em semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O Flamengo garantiu a vaga da finalista no Campeonato Carioca pela 6ª vez seguida. Após vencer o jogo de ida por 2-0, o Mengão empatou o duelo de volta com o Fluminense em 0-0 neste sábado. Na partida, Gabigol esteve à disposição de Tite, porém não foi acionado. Após o jogo, o treinador justificou a ausência do camisa 10 no clássico. Em entrevista coletiva pós-classificação, Tite falou sobre a não utilização de Gabigol. De acordo com o treinador, a decisão de manter o atacante no banco de reservas esteve atrelada a 2 fatores. Primeiro, por opção tática. A segunda, entretanto, foi relacionada ao recente problema físico de Gabriel Barbosa. Trabalhamos da mesma maneira que trabalhamos com todos, exigindo empenho e dedicação de todos. No jogo, vemos a exigência de cada partida. No último jogo, tinha muito mais espaço nas costas de linha defensiva do Fluminense. Por isso, a entrada de Bruno Henrique. O Gabriel só fez um treinamento mais forte com o grupo. E Tite está totalmente certo, né? O Flamengo precisava apenas não perder por 2 gols de diferença. E uma partida em que o Fluminense estava atacando e deixando espaços, qual a necessidade de colocar Gabigol? Pelo contrário, a necessidade seria de colocar um jogador mais rápido e veloz para puxar os contra-ataques. E foi o que Tite fez. Colocou o Bruno Henrique. Todos nós sabemos da qualidade e das características que Bruno Henrique tem. O seu poder de velocidade é impressionante. O cara, depois que coloca a bola na frente, dificilmente um zagueiro vai conseguir pegá-lo. Então, o Tite fez totalmente certo em colocar Bruno Henrique e não Gabigol. Todos nós sabemos do poder decisivo de Gabigol em partidas importantes. Mas a fase do craque camisa 10 não é boa. O jogador psicologicamente parece que está enfrentando uma das suas piores fases com a camisa do Flamengo. Mesmo quando ele entra, ele não consegue executar aquilo que o treinador pede. Então, infelizmente, Gabigol tem sido apenas opção. Mas, na hora da escolha, o treinador sempre tem optado por outros jogadores, de preferência um jogador mais rápido. Tite gosta de equipes rápidas. Gabigol é mais parado, é mais fixo, até sai da área para ajudar na recomposição ou até mesmo na construção da jogada, mas infelizmente ele não está bem. Essa é a realidade. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham? Será que o Flamengo vai vencer o Nova Iguaçu e ser campeão? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.